Um abraço, amigos do Histórias da Bola. Ele é Edson Azevedo Júnior, eternizado na vida e no futebol como Edinho. Um rápido e eficiente atacante, que depois, no futebol amador, se transformou em meia. Surgido nas divisões de base da UZIPA, que ainda juvenil, um dia foi buscado de táxi em Ipatinga pelo Valério de Itabira em seus áureos tempos. E lá, no Valério se profissionalizou, construiu uma bela, porém curta carreira de jogador profissional, ao lado da geração de ouro do clube itabirano. Jogadores, então, companheiros, como o timotense Mundinho, já foi personagem aqui do nosso Histórias da Bola, recentemente falecido, mas Luiz Antônio Mancha, Toninho Feijão, Valdeci, Osvaldo, e todos esses aqui egressos do Vale do Aço, mais os atacantes Jorge Nobre, os volantes Claudinho, Geraldinho, o meia Maneco, o atacante Luiz Alberto e tantos outros que construíram uma bela história no Valério. Edinho é o nosso convidado de hoje do Histórias da Bola, de quem vamos ouvir bons e sensatos relatos. Como disse anteriormente, no antigo dente de leite da UZIPA, ele era treinado por Percy Gonçalves, que acabou dando as melhores recomendações ao Valério a respeito daquele rápido e eficiente atacante que encantava a todos que eu vinha treinar e jogar, ainda garotinho. Era o ano de 1975. Em Itabira ficou até 1980, quando os efeitos de uma séria fratura no tornozelo, uma dividida com o lateral esquerdo Vanderlei, do Cruzeiro, no estádio Israel Pinheiro, o impediu de ter o rendimento ideal para um atleta de alto rendimento no futebol profissional. Especialmente no Valério, então o melhor clube do futebol do interior de Minas Gerais. Retornou ao Vale do Aço para defender a Cearia, mas em meados de 1980, na primeira investida do social no futebol profissional, foi convencido pelo então e folclórico técnico Juquita a retornar, permanecendo uma temporada em que o Saci não conseguiu seu intento, que era subir para a primeira divisão do futebol de Minas Gerais. Logo em seguida, retornou ao futebol amador, para não mais sair, tendo jogado com grande destaque até 1988. Jogou e foi campeão pela Cearia e UZIPA em Ipatinga, pelo Social, que voltaram então ao futebol amador lá em Coronel Fabriciano. Atuou também no futebol amador de Timóteo, aliás, por mais tempo, sempre com a camisa do Florestino, mas lá só foi vice-campeão em 3 temporadas. Atuou também nas seleções de amadores de Ipatinga, de Coronel Fabriciano e de Timóteo, ressaltando com orgulho ter sido treinado por alguma das maiores referências técnicas do futebol do Vale do Aço em todos os tempos. Edson Moraes, Percy Gonçalves, Luciano Pascoal, José Ângelo, Tão Lana, dentre outros. Logo em seguida, encerrou a carreira com apenas 31 anos de idade, dedicando-se desde então à categoria de veterano, um master, né? Sendo como jogador, coordenador, treinador ou colaborador que seja das agremiações que o chamavam. Edinho é natural de Caratinga, onde nasceu em dezembro de 1957, sendo filho do senhor Edson Azevedo e de dona Maria Aparecida Teixeira Azevedo, tendo como irmãos Marison, Rogéria, Gilberto e Marco Antônio, este último já falecido. É pai de Diego Henrique, fruto do casamento com Nilza, de quem já se separou há alguns anos. O futebol lhe propiciou trabalhar nas maiores empresas da região, os em Minas, a Cesita, que hoje é a Peran, e os em Minas Mecânica. Atualmente está desempregado, juntando os seus papéis para a aposentadoria. Esta é uma breve história do nosso personagem, do nosso programa de hoje, o Histórias da Bola, Edinho, a quem temos a honra de receber para dividir conosco as suas histórias, os seus causos. Edinho, obrigado por ter aceitado o convite e saber primeiro como é que surgiu a história de jogar futebol. Você que na família tinha o pai, um tio, como é que foi isso? Um abraço, Valdeci, a todos da TV Cultura. O futebol, ele nasceu assim do inesperado, no antigo Bom Retiro, onde no início existiam poucas residências e com isso sobrava muito terreno. Cada turma de uma quadra, com a enxada na mão, capinavam o seu espaço para fazer seu campinho de pelada. E ali, cada quadra fez um campinho e as beiradas de beira de barranco todos os dias, de segunda a segunda. E a gente começou descalço, na época, umas bolas de plástico, outras de couro, que chegava lá, era aquilo mesmo. Então, você é daqueles que fugia da escola
Para jogar bola? Não, fugir da escola não, porque o couro comia, né? Mas o dever, para fazer dever era dificuldade, o dever de casa. Aí a mãe tinha que chegar na esquina, com o fio de luz na mão, aí a gente largava a bola, fazia tarefa correndo para voltar para a escola. O futebol sempre foi a preferência, sempre foi tudo aquilo que eu gostei, mesmo porque naquela época não existia o que a garotada tem hoje, esse mundo modernizado. Na época ou você jogava futebol ou você estudava, e a maioria gostava de jogar futebol. E quem te levou para o Zipa ainda? Com quantos anos que você foi para as categorias de base, na escolinha dentro de lei da Zipa? Foi aos 12, 13 anos, quando a Zipa tinha saído do profissional e fez um time amador, muito bom, por sinal, na época. E o PSI teve, junto com a diretoria da Zipa, a ideia de fazer categorias de base na Zipa. Aí eu recebi o convite para participar do time dentro de leite da Zipa. Quase não dormi naquele dia, aquela noite, não tinha como. Eu saí de uma beira de barranco, onde tinha até colonhão para a gente jogar bola. Aí você cai num tapete igual do Zipa, um dos maiores campos que eu já joguei, um dos melhores que eu já joguei na minha vida. Tinha a questão da ansiedade, pela fama da Zipa, aquela coisa toda, tinha vindo profissional, né? Tinha tudo isso, a gente menino não acreditava, mas também a gente chega lá sem saber se vai dar certo, se não vai dar certo, tem um sonho. Você passou por testes assim ou foi direto? Não, foram na peneirado, época, teve peneirado? Vários meninos treinavam, aqueles que agradavam mais continuavam. E até se formar as categorias de base da Zipa, como sempre, muito bem feitas, muito bem treinadas. E do nada também dentro da Zipa eu não esperava nada, não aspirava nada. Eu, para mim, já estava de ótimo tamanho jogar num campo igual da Zipa. Mas eu tive um professor que não é treinador, existem treinadores e professores. Muitos são chamados de professores, mas na verdade professores são poucos. E o Percy Gonçalves, ele nasceu para ensinar o futebol. E eu tive essa felicidade. Mas ele já era duro, rígido naquela época, dava duro, xingava bastante? Dava, Percy jogava pesado, ele queria a perfeição, ele sabe que todos podem, se não chegar à perfeição, podem melhorar. Ele cobrava muito. Mas ele incentivava também, não só cobrava. E eu fui aprendendo com ele, igual quando eu lembro no treinamento, chutando bola para gol, que coisa gostosa, que gol daquele tamanho, diferente dos campinhos, dos golzinhos de pelada, você chuta, você erra o chute, a bola entra, porque o gol era maior do que o que eu tinha costume de jogar nas peladas. Então, teve uma hora que o PC colocava aquele monte de bola e falava, agora chuta com a perna esquerda. Eu falava, aí danou tudo. Danou tudo. Aí danou tudo. Vai chutar com a perna esquerda. Aí passei vergonha. Não chutava nada, só a direita. Mas, no dia a dia, no treinamento, no ensinamento, na cobrança, que o PC era muito exigente, eu fui chutando até, de repente, já do nada também, já... Até aprender. Eu já estava chutando sem saber que estava chutando. Aí veio outro problema, cabeceio, põe cabeça na bola, é outro sacrifício. Como é que vai pôr cabeça? As bolas G18, grande, pesada, ela pegava no meio da cabeça e vinha logo a dor. E aí vinha a correção. Caramba, repetição, né? Testa na bola, abre o olho, caramba, aí como é que você abre o olho, batia testa na bola, não tinha costume. Aí, treino vai, joga com a mão, vai treinando e aperfeiçoando. Na UZIP você ficou quanto tempo? Na categoria de base você ficou quantos anos? Eu cheguei para a UZIP em 72. Ficou 3 anos então? 72, 73, 74, 75, isso. E em 75... Como é que foi essa história de ir pro Valério? O Valério mandou um táxi em Patinga para buscar o Edinho. Como é que foi? Que moral era essa? Foi buscar de táxi, o jogador de juvenil? Na verdade, eu estava na época, tinha recém-entrado na Uzi Minas e nem pensava mais em jogar bola. Você já estava trabalhando na Uzi Minas? Já estava trabalhando, fichado na Uzi Minas. Aí um dia chego do trabalho lá em casa, chega um táxi lá com o pessoal e o Percy estava dentro. Que tiveram como referência o Percy Gonçalves. Aí chegaram e falaram, Edinho, lá conversar com você, nós estamos querendo levar você para o Valério, para disputar o campeonato para nós lá. E eu já ouvia muitas pessoas falarem, Edinho, vou te levar para um time, para o outro. Vários times falavam na época, mas eu nunca
pensei que realmente isso fosse acontecer, que o sonho de jogar profissional era muito grande, mas eu não me passava pela cabeça. Aí chega o pessoal lá, vamos pro Valério, falou, isso é uma realidade. E eu trabalhando aos Isso era de noite ou de... Era de noite, foi à noite. Aí eu peguei, conversei com meus pais, que foram bem claros, é um sonho seu, não gostariam, nenhum dos dois, que eu fosse. Mas respeitaram, falaram, se é um sonho seu, vai, as portas estão abertas. Do jeito que está aberto para você sair, está aberto para você voltar. Vai com Deus e tal. Foi muito rápido. Eu entrei no táxi, fomos juntos ainda na época, o Mancha. Ah, o Luiz Antônio também. O Luiz Antônio, aí então buscou, foi uma caravana. Aí o PC ainda indicou o Mancha, o Wagner. Que é o Wagner zagueiro. Irmão do Valdo zagueiro. Isso. E o Geraldo pela égua. Ah, o Geraldo pela égua. Preguiçoso, com aquela lei. Mas sabia jogar. Sim, muito acomodado. Sim, aí nós fomos no jogo à noite contra o Vila Nova, era Júnior. E já chegamos os 4 entrando de cara. Teve negócio de fazer teste, foi um teste, foi no jogo. Foi pro pau direto? Vamos pro pau. Não tinha esse negócio de fazer teste, não. E do outro lado, é um Vila Nova, que sempre foi um time, né, tradicional, também nas categorias de base, e o zagueiro deles era ninguém menos que o Luizinho. Era o Luizinho? O maior zagueiro que eu já vi jogar, mas na época não era conhecido. Era menino, jogando no... Depois ele foi para o Atlético e transformou no maior zagueiro do Brasil. Justamente, em um dos maiores do mundo, né? E na partida nós fomos muito bem, ficou um jogo de 2-2, e eu tive a felicidade de fazer um gol. Eu já cheguei lá com a fama de artilheiro. Cabeludo, já era cabeludão? Cabeludo. Na época o cabelo era enorme. Só tivemos que voltar para poder acertar a demissão com os Minas e irmos. Se estava fazendo uma boa coisa. Quem que era o técnico do Valério nessa época? Do Júnior do Valério? Era o Walter Santos, um ex-goleiro do Atlético, já tem, inclusive já falecido. Aí acertaram com a gente, vamos voltar para acertar com os Minas, para a gente dar baixa, né, todo mundo, pouco tempo de Usiminas, mas o sonho falava mais alto. E voltamos para o Valério. Aí a gente vai para aquele conto de fadas que a gente pensa, né? Futebol pro profissional é o sonho de toda criança. Aí chega lá, vamos enfrentar o profissionalismo. Muitas decepções também, viu, Valdeci? Morava ali no... Se for para morar debaixo das arquibancadas do Estado de Israel Pinheiro ali, daquele... Justamente. Dos antigos alojamentos ali. Justamente. Chega lá, você sai de casa, você tem um certo conforto. Ué, mamãe põe tudo, né? Tudo. E chega lá, um cubiquinho, debaixo da arquibancada, você tinha até que agachar para passar. Calor lascado. Calor, a pedra do Cauê em cima, o sol batia, jogava para a arquibancada e a gente... ia ali, passando tudo pra gente. No frio já era o oposto, mas aí vinha o frio, jogava lá, era terrível. Além disso, tem uma diferença muito grande também de você sai de um estádio igual da Uzipa, um campo que era uma mesa de sinuca, até hoje é. Aí você chega em Itabira, do campo do Valério, um campo que se você deitasse de um lado, você não enxergava a bola do outro. Era irregular mesmo? Tinha um morro, tinha uma montanha, todo irregular, pequeno, gramado bem inferior. Muito castigado também, que joga categoria de base, profissional. Muito, de leite, treinava tudo lá. E aí já vem uma decepção, mas como quem diz, eu quis isso, eu tenho que passar por isso. Dá um conflito, não dá? Dá. Dá vontade de parar, de voltar para trás, tudo isso passa pela cabeça da gente. E não é só com um, né? Parece com vários, né? Ou tem alguns que enfrentam melhor a situação, ou enfrentaram na sua época? Não, tem. São pessoas, né? Que chega pessoa lá de tudo quanto é lado do país, cada um tem uma criação, alguns estranhos, outros não. Exato. E assim que chegamos, matriculamos na escola. Foi para a escola. Fomos para quase ninguém estudava. Estamos do Valério, é incrível. Aí nós para a escola até estranhei, falei, cadê o pessoal? Falei, não, é só isso mesmo. Aí fomos para a escola. Aí chega na escola, a gente tem outra surpresa negativa. O pessoal da cidade não gosta do jogador do Valério. Não gosta do Valério. Aí torciam contra. Eram os oponentes. Justamente. Aí o pessoal torcendo contra e começar a escutar, ô Filaboia. E aí fui saber que era para mim, porque era jogador do Valério, era chamado de Filaboia. Aí você estranha tudo isso.
Tem que ter muito Tem, uma obstinação. Tem, aí você lembra, pô, lá em casa Zé, tinha de tudo lá, coisa, né? Um carinho da família, do pessoal, porque aqui, Valdeci... E na Uzipa você era o rei, né? A gente não, e todos na Uzipa éramos um time onde todo mundo trabalhava, todo mundo estudava, era filho de trabalhadores, e todos tinham que frequentar a escola. E o pensamento dos pais aqui era o seguinte: meu filho vai estudar e ir para Uzi Minas. Então era mais ou menos o mesmo nível de vida, era mais fácil. Você chega lá no Valério, um chegou do norte, outro do Rio, um choque de cultura diferente. E aqui todo mundo estudando lá, quase ninguém estuda. Aí você estranha tudo isso. Aí você põe as coisas na cabeça, dá vontade de vir embora. É exatamente sobre esse desafio, essa transição entre o menino que sonhava com a bola em ser profissional e se transformar em jogador profissional, depois os campeonatos mineiros disputados pelo Valério e até a contusão e depois o retorno ao futebol amador do Vale do Aço, que a gente continuará falando daqui a pouco, no próximo bloco do Histórias da Bola, que hoje recebe Edinho. Até já. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Art Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Art Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Art Publish, mais que impressão, impressiona. Art Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artpublish@artpublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Olá, amigos e amigas. Estamos de volta com Histórias da Bola nesse segundo bloco, que hoje recebe o atacante Edinho. Um menino que sonhou com a bola e correu atrás do sonho no Valério, criado nas divisões de base da Uzipa. Foi para o Valério de táxi, né? Foi buscado em Patinhos de táxi. Já contou isso no bloco anterior. E que a gente dizia até aquela transição para se tornar jogador profissional. Edinho, você virou profissional do Valério lá pelos idos de 76, 77, por aí, né? Isso. E chegou a disputar os campeonatos mineiros. O Valério era um dos melhores times do interior de Minas Gerais, se não fosse o melhor, pela tradição, enfim. Como é que foram essas disputas de campeonato mineiro? O Valério, qual foi a melhor colocação do Valério nos tempos que você esteve por lá? O Valério, ele teve, na época, o Valério formava grandes times. Ele trabalhava muitas categorias de júnior e bem, e sempre subindo jogadores do júnior para o profissional, e isso surtia resultado. O ano que eu subi foi uma época que do júnior subimos eu, Luiz Alberto, Mancha, Wagner, o Maluf, que inclusive hoje é diretor do Atlético Mineiro. Era o Eduardo Maluf. Eduardo Maluf. Era um goleiro mão de quiabo mesmo? Não, era bom goleiro? Baita de um goleiro. Bom goleiro. Bom, era bom goleiro. Bom goleiro. E aí fomos para a equipe principal do Valério, e já com grandes times. Mas fomos assim, o melhor ano que eu tive no Valério já foi em 78, que aí a gente já tinha um ano de profissional, já estava acostumado, estabilizado. Fizemos um grande time no Valério, que inclusive naquele ano nós fomos campeões do interior. Fomos à final com o Cruzeiro, Atlético e América, um quadrangular, porém todos os jogos de ida e volta foram realizados dentro do Mineirão. O estádio do Valério não tinha capacidade para a quantidade exigida pela Federação de Torcedores, de número de torcedores, então fomos para lá. E nós conseguimos ficar em terceiro lugar.
o Atlético foi campeão, o Cruzeiro vice, nós terceiro e o América ficou em quarto. Então esse foi assim O ano de ouro seu foi de 78. Um jogo marcante daquela campanha? Um jogo marcante foi contra o Atlético, que a gente ganhava o jogo, a gente empatava o jogo de 1-1. E o Dario jogava no Atlético, o Dario subiu numa bola meio esquisito lá e cabeceou a bola e ela entrou, o Atlético ganhou 2-1. E esse gol, nas entrevistas que o Dario dá, e até hoje, às vezes ele comenta, por causa desse gol, ele falou que o Dadá parava no ar, que a impressão que dava é que parou mesmo. Desse gol é de Beija-Flor? O gol Beija-Flor, que passou a chamar Dadá Beija-Flor, que para no ar, que ele subiu adiantado, mas mesmo cabeceando, caindo, ele conseguiu fazer o gol. Que ele nasceu para fazer gol, né? Aquele era difícil. Então foi um jogo marcante até por essas palavras do Dario, o Dadá Beija-Flor, que muita gente conhece, né? E o gol mais importante, o mais marcante que você, o Edinho, fez? Olha, o gol que eu mais gostei de sentir assim, aquele sabor de fazer foi contra o Democrata de Valadares, num jogo em Itabira, em que a rivalidade era muito grande. Uhum. E eu era saindo do júnior para o profissional, aí no intervalo o treinador me colocou e falou comigo: eu acredito muito em você, você tem um potencial grande. Vai lá que eu estou sentindo que você vai fazer um gol hoje. Isso em Itabira ou Valadares? Lá em Itabira. Lá em Itabira. E a gente perdeu o jogo por 1-0. E no escanteio batido, eu dominei a bola, já dominei dando uma gaúcha no adversário e bati de perna esquerda de fora da área. Ah, você bateu de perna, então isso era o método do PC, como sempre, né? Aí a bola foi lá no ângulo e nem eu acreditei naquele chute, porque saiu uma potência violenta. Uhum. E pela circunstância, a gente perdendo o jogo, já querendo caminhar para o final, aí empatamos o jogo e logo depois o Luiz Alberto fez 2-1. E nós ganhamos o jogo, era um torneio incentivo na época. Mas eram uns torneios que, assim, eram valiosos. Uhum. A gente levava a sério, a gente tinha, né, queríamos ganhar esse torneio. Então, aquele dia me deu muita alegria, que foi até o meu primeiro gol como profissional. Então, ele sempre é inesquecível a primeira vez. Você chegou a fazer muitos gols como profissional ou você era mais um garçom? Não, eu fiz, não cheguei a fazer tantos, igual sempre fiz. Mesmo porque, para você fazer gol, Valdeci, você depende, o time tem que estar bem. O time tem que estar bem. E no Valério, o tempo que eu fui para o profissional, nós tivemos esse grande time em 78, mas nos outros anos já não tivemos. E quando você não tem um time bom, não adianta, a bola não chega. Aí chega poucas vezes. Já chega quebrada. Já chega quebrando, voltando, aí você aparece menos. E zagueiro, você enfrentou todo tipo de zagueiro naquela época, aquela zagueirada dura. Quem que foi o zagueiro que você... Vamos dizer que você não pipocou não, mas que te intimidou, que você falasse assim, esse camarada aqui é madeira de dar em doido. Olha, intimidar, para te falar uma verdade, nunca. Beck nenhum. Nunca me intimidei, por mais que eles fossem e eram violentos. O mais famoso na época era o Moraes, né? Moraes do Cruzeiro. Batia. Chegava, aquele ali não tinha... Ele avisava que ia bater, batia, né? Avisava e batia. Mas se não batesse também não jogaria, né? Porque tecnicamente não era um bom jogador. Mas sabia se impor. Uhum. E ele provavelmente foi na minha época, aquele que chegava, como quem diz, eu tenho que mandar aqui. E o Márcio Paulada, né? O Márcio Paulada do Atlético. O Márcio Gugu do Atlético também, não ficava para trás, não. Mas o Márcio já não era, já conversava menos. O Márcio chegava e batia, não falava que ia bater, não. Agora o Moraes avisava. Ele avisava e chegava junto. E o zagueiro mais clássico? O Luizinho? Clássico, eu tive a felicidade de jogar do lado dele, não contra. Quem? Foi um dos melhores zagueiros que eu vi, era um jogador de meio de campo que virou zagueiro, foi o Mancha. O Luiz Antônio. Luiz Antônio. O Mancha. Isso tudo mesmo, né? Era isso tudo mesmo. Ele tinha uma intimidade com a bola que pouca gente tinha. Tanto que foi parar no Santos depois, né? Inclusive a lentidão dele, muita gente não acreditava nele por causa da lentidão, ele era lento. Mas ele não precisava correr, ele posicionava bem. E passe, lançamento, não errava. Aquela tranquilidade.
Então, foi, depois do Luizinho, dos que eu joguei, tecnicamente, o Mancha foi o melhor deles que eu vi. Atacantes que você viu jogar, contemporâneo seu, você já citou o Luiz Alberto, que era um baita, seguiu baita jogador, Jorge Nobre, bom jogador, goleador, acreditava muito nele, tinha faro de gol. Teve o Oriel, teve uma passagem muito rápida pelo Valério, ninguém acreditava, chegou lá baixinho, gordinho, mas o bicho tinha velocidade, arranque, cabeceava, chutava parrudinho, e não veio assim de uma escola, veio do nada também, entrou lá e deu conta do recado. Como é que foi a sua contusão, aquela que foi o divisor da sua carreira, né? Vamos dizer assim, você estava na época com 20 e poucos anos, foi um jogo contra o Cruzeiro em Itabira, né, em 79, foi isso? Como é que foi isso? Foi um carrinho por trás, né, Valdeci? Na época era permitido, não, na época tudo era liberado. Você havia ganhado a bola? Isso, e o jogador veio por trás e o deu uma famoso tesoura, o famoso, e o pé ficou preso na grama. Aí não teve jeito. Ali não tem jeito, ali o jogador de futebol é muito bem preparado fisicamente, né? E é bem preparado até para bater. Aí não tem jeito, bateu, quebrou, e essa fratura me atrapalhou muito, mesmo porque para você voltar a jogar futebol, depois de uma fratura é difícil, porque o profissionalismo ele é bem diferente do amadorismo, ele exige de você. Na ponta, tem que estar no ápice, você, né? Tem que estar 100% de preferência em tudo, inclusive fisicamente. E depois que tem uma fratura, dificilmente você consegue isso. E na época os recursos de recuperação eram muito mais tímidos, né? Mínimo. Os clubes tinha médico, mas o médico não é igual hoje. O médico está treinando, o médico está lá dentro, está cuidando, tem, né, nutricionista, fisioterapeuta, hoje tem de tudo, a gente não tinha nada. Era um massagista para cuidar de tudo, e depois o hospital operava e o resto o massagista tomava conta, que era o Bier na época. É o Bier? O Bier que era o massagista. Já era massagista? Já era. Quando eu cheguei lá já era o Bier. Ficou muitos anos lá. Gente de primeira qualidade. Com certeza, sem dúvida. Então o Bier já. Depois você, do ano seguinte, retornou ao Vale do Aço, foi para a Cearia, não é isso? Isso. Ia para a Cearia, o Juquita, o lendário Juquita, que foi o Juquita, pegou, vem me dar uma força aqui no social, foi isso? Isso, exatamente. O Juquita, assim que eu cheguei para a Cearia, eu lembro que na época a Cearia fez um grande time, veio Assis, Basílio, o Oswaldo já estava aí, chegaram mais jogadores do profissionalismo, o Serginho, volante, o Wellington, que jogou no Democrata. Então formamos um grande time na Cearia, um grande time. Mas aí formaram o social profissional lá, e um dia também lá em casa chega o Juquita, mas o Adílio presidente. O Adílio Coelho. Adílio, figura espetacular, isso. Aí vamos pro social, estão formando um time lá, e aí eu fui com eles. E foi bom, para te falar a verdade, eu tinha uma vontade na época de jogar no social. Já juntou. Aí juntou a fome, né? E a vontade de comer, e eu fui pro social, e foi um fato muito agradável para mim. Eu gostei demais de ter ido pro social, porque foi um time, Valdeci, que luta até hoje com muita dificuldade. Na época muito maior, assim, a estrutura bem menor do social, dificuldades muito maiores, mas é um time que eu cheguei e um time que a torcida abraçava na época e abraça até hoje. Ele é o símbolo da cidade. É o símbolo da cidade. Eu chego, até hoje, eu passo na rua e torcedor do social me cumprimenta. Isso tem, entendeu? Isso tem um peso muito grande. Muito grande, muito grande. Isso me faz ser socialino até hoje. Então social joga, eu estou agarrado no alambrado. Você é torcedor do social? Torcedor do social. Você é atleticano e socialino? Atleticano e socialino. O ano que você jogou no social te fez socialino? Me fez socialino. E isso é para sempre. Depois do social, o social não conseguiu acesso, até acompanhei nessa época, e aí você voltou ao futebol amador, aí voltou para a própria Cearia. A Cearia, mas logo depois me transferi para o Zipa. Então, da Cearia fui para o Zipa e joguei na Zipa também com... também numa geração de ouro, né? Geração de ouro, né? Tanto na Cearia quanto na Zipa, né? Então eu sempre fui um jogador privilegiado, Valdeci. É por isso que eu fazia muitos gols. É que eu falei com você, no Valério não tinha
não joguei em times tão bons quanto aqui na região. Futebol amador. Isso. Então, quando você tem jogadores mais qualificados do seu lado, o gol não é difícil fazer, não. Difícil. O problema da Ceará e o Zipa é que você olhava para que bancada era menos gente. No social, casa cheia. Assim, casa cheia, casa aqui, cheia. Agora, no Ceará e o Zipa, só quando jogava contra, né? No campo do adversário, aí A diferença era essa, porque o Zipa e a Ceará dava até pena. Dois times desse nível, do nível que eram, não ter torcedores. O time não tinha, acabou que passaram a ter, eu acho, chama até de simpatizantes. Porque o Zipa e a Ceará chegou a um ponto que a gente entrava em campo, o campo lotado. A gente sabia que não tinha torcida, mas o pessoal passou a simpatizar tanto com o Zipa quanto com a Ceará. A curiosidade de tantos bons jogadores. Porque valia a pena assistir um Zipa e a Ceará. E jogar, então. Jogar muito mais. Ali a gente dormíamos cedo. Porque eu nunca fui de me cuidar. Para cuidar, eu treinava, levava a sério os treinamentos. Mas agora dormir cedo, assim, dormir... Não tomar cervejinha antes. Da turma do Sereno. Da turma Sereno. Eu sempre fui da turma do Sereno. Sobre esses episódios, essas andanças de Edinho no futebol amador do Vale do Aço, em que ele foi campeão em Fabriciano e em Ipatinga, né? E bateu na trave em Timóteo por 3 vezes. Que a gente vai continuar falando, né? Contando a sua carreira no próximo bloco do Histórias da Bola, que volta rapidinho. Até breve. São quase 4 décadas de credibilidade. Oliveira Comércio e Representações. Empresa atuante e eficiente no segmento de máquinas, ferramentas e equipamentos de proteção individual. Atendimento personalizado, equipe treinada para atender a expectativa dos clientes, oferecendo também serviço de vendas externas para sua maior comodidade. Oliveira Comércio e Representações, distribuidor de EPIs com produtos de alta qualidade, como o mercado exige, e entrega imediata. Rua Tupinambás 80, Iguaçu, 3829-7400. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Olá, amigos. De volta com Histórias da Bola, que hoje traz o ex-atacante, não, o eterno atacante Edinho, que até hoje dá os seus chutes e principalmente comanda a equipe de Masters no futebol do Vale do Aço, em especial em Ipatinga. Edinho, você falava da fase de ouro do futebol amador em Ipatinga, você jogou na Ceará, jogou na Uzipa, mas não custa, eu gosto, não é demais nunca a gente citar os nomes, os jogadores de destaque da época, né, que dá prazer em jogar e muito mais, eu acho que citá-los eternamente, né, Kleber, Elton Jones, Basílio, e aí vai, né? Com certeza, Valdeci, é uma geração... que o Vale do Aço, na época, foi privilegiado de ter essa geração de jogadores. Você citou o Kleber aí, eu vi no profissionalismo, durante o tempo que eu participei, e até pela televisão, e poucos jogadores eu vi com a personalidade do Kleber para jogar bola. Um fantástico jogador, não entendo porque, acho que não quis ser profissional, não sei, porque tinha tudo... um jogador praticamente completo. Um jogador que eu não consegui ver nos outros times. E nós tivemos esse privilégio de jogarmos com ele aqui. A favor e contra, né? A favor e contra, mas eu preferia muito mais jogar a favor, com certeza. E tivemos jogadores fantásticos, tanto aqui quanto a Cesita, quanto em Fabriciano. É lógico que a gente vai citar e acaba cometendo injustiça, porque a gente não lembra de todos, né?
mas o Lingueta, lá em Timóteo, o Pitoca, lá no Social, o Kleber na Uzipa, o Tassi Chapéu, são vários, são dezenas e dezenas de jogadores destaques. Qual foi o título que mais te marcou no futebol amador? O que mais me marcou no futebol amador foi da Acearia contra o Zipa, no ano de 80, 81 parece. Que nós fizemos 3 jogos decisivos, eu jogava pela Acearia na época. 3 jogos? 3 jogos. Nós ganhamos o primeiro no campo da Uzipa de 1-0, perdemos o segundo no nosso campo de 3-2 e fomos para o último jogo, no nosso campo também, no campo da Cearia contra o Uzipa, e aos 44 do segundo tempo, o Cita fez 1-0 e ganhamos o jogo. Foi o mais difícil, foi o mais difícil. Esse foi o campeonato mais disputado que eu já participei. Qualquer um que ganhasse aquele campeonato não haveria injustiça. Quem que era o técnico da Cearia da época? O técnico da Cearia era o Percy e da Uzipa era o Edson Moraes. 2 feras, né? Ah, sabiam tudo, né? Sabiam feras. Jogador também, né? Ah, com certeza. Você chegou a ser artilheiro desses campeonatos amadores dos quais você disputou? Troféu de artilheiro eu tenho muito em casa. Tem demais. Eu gostava, né? Eu gostava de fazer gol. Quando eu perdi um troféu de artilheiro, eu ficava triste. Eu ficava chateado. Entrava obstinado, eu quero ser artilheiro. Eu quero ser artilheiro. Mesmo você disputando com o Helder, com... Sim, com todos eles. Eu era mais fominha. Fominha? Eu era mais fominha. Chegou na área, você não passava a bola. O Helder é um jogador, joguei muito com ele. O Helder fazia gol, eu passava a bola para você fazer. Agora, se eu tivesse a oportunidade de fazer, dificilmente eu passava para alguém. Aí eu preferia fazer, acreditava. O atacante tem que ser fominha mesmo? Às vezes atrapalha, né? Mas o jogador que não é fominha também, ele tem que jogar muito para continuar jogando. Porque senão, atacante não fez gol, tá fora. Então você precisa fazer. Ou então você tem que ser diferenciado. Para ser um garçom perfeito. Um garçom, tem que fazer alguma coisa diferenciada. E eu sempre gostei. Eu tenho um jogador no meu time aqui, no Industrial Super Sênior, o Tidinho, ele é mais ou menos o mesmo pensamento meu. O Tidinho já esteve aqui no nosso História da Bola, um gênio do gol, que ele é fantástico. E tem que ser. Qual concurso? E tem que ser. E chato, né? Enjoar demais. Nossa, aquele enjoado. Você como comandante dele, ele enche o saco também do comandante ou é só dos companheiros dentro de campo? Só de mim, só do comandante. Dos outros, ele é engraçado, eu até gosto disso. Ah, é? Nossa, ele me amola o jogo inteiro. Todos os jogos. Eu até falo com a mulher dele, como é que você aguenta o Tidinho? Mas é aquele negócio, ele é enjoado para vencer. Porque eu faço uma mudança, o time cai, aí ele grita lá dentro, é Edinho na hora. Poxa. Abre o braço, igual o Cris Redentor, toda hora. Mas tem hora que o time, né, pelas mexidas, eu até procurei melhorar muito o Industrial. No primeiro ano que nós disputamos, em 2011, eu tive uma grande equipe no Industrial. Nós fomos campeão. Mas tinha um time, um grande time, mas não tinha um elenco, plantel. Né? Aí eu tinha que mudar todo mundo. Quando mudava, caía. Quando caía, eu escutava o Tidinho. Era terrível. Mas o centroavante tem que ser igual a ele. Tem até um fato que teve um pênalti lá, que o Lingueta pôs a bola debaixo do braço e levou para bater. Num determinado jogo? Eu comentei no banco, no jogo lá. Eu comentei, o Tidinho vai tomar a bola do Lingueta, foi dito e feito. Não deixou, lá, não? Tomou e não deixou. Foi lá e bateu. Bateu o pênalti. Aí... Depois, já comentando sobre isso, o Lingueta falou assim, eu fiz aquilo, porque eu sabia que ele me tomar a bola. Já sabia, já joga com o Tidinho há muito tempo. Qual o jogador mais engraçado que você jogou com ele, que você acompanhou, que esteve? O jogador mais, assim, vamos chamar de avacalhado que você já... É o Lingueta. É? É o Lingueta, mais avacalhado que eu já joguei, de todos os tempos. Um avacalhado, mas um avacalhado diferenciado, né? O Lingueta não leva muito a sério as coisas, não. Dentro de campo pode ser decisão, que a tranquilidade dele fora de campo era dentro de campo. Parece assim, se perdesse ganho, não estou nem aí. Mas ele sempre jogando para ganhar, mas avacalhado. Não tem... Não tem... Se você falar assim, joga com seriedade, você mata o Lingueta. Você tem que deixar ele à vontade, faça o jogo, joga ele para cima, né? Põe o psicológico, né? Que nem precisa também. Também precisa. Não precisa, não. E aí deixa com ele. Vai avacalhar, mas vai dar certo. No final dá certo. Você jogou no futebol de Timóteo, nos áureos tempos também. E lá você não conseguiu ser campeão. Por causa era o time errado ou você estava na hora errada? Não, muito embora o Florestino seja um time brilhante, fantástico, um clube
por qual torço, posso dar preferência, mas porque não era o patinho feio do futebol, Cesitano, ou o que é? Não, o Florestino até pelo contrário, nunca foi o time errado, foi o time certo para se jogar a bola. Eu também sou torcedor do Florestino, amador hoje, no Vale do Aço eu torço pro Florestino, mas é porque, o Valdeci, na época, tinham grandes times em Timóteo, Timóteo tinha 6 times que começavam o campeonato, ninguém sabia qual seria sabiam assim, os 6 são candidatos ao título, mas qual dos 6 vão ser campeão? Então era difícil, ser vice-campeão em Timóteo não era fácil. E o Florestino estava sempre chegando, mas a gente sempre na final, chegar na final não conseguia vencer. O Florestino já venceu vários campeonatos, eu não consegui vencer lá. Mas joguei no Florestino com grandes jogadores. Roninho, o Vanderlei, o Bené, Joãozinho, Lé, Renaldinho, Paulo Chucalho, o goleiro. É um timaço. João Carlos, zagueiro, canhoto. Os caras fantásticos jogadores. Mas foi um time assim, que eu fui para lá, achei até que não iria durar e dura até hoje. Que eu não mexo mais com o Florestino veterano, fui treinador 3 anos deles, mas todo sábado eu estou lá na arquibancada assistindo o veterano Florestino, até hoje. A paixão continua. A paixão continua, não abandono não. E os treinadores com os quais você trabalhou, obviamente hoje você comandante, você inspirou em boa parte disso, mas cada treinador todo treinador tem mania? E qual a mania que você se deparou com ele? Olha, Juquita era um treinador, pessoa fantástica, viu, Valdeci? Nossa, eu gostava demais de Juquita. Mas ele tinha uma mania de mandar a gente tomar um café antes do jogo, antes de iniciar o jogo e no intervalo. O Cláudio era massagista lá de Caratinga e fazia esse café. Agora, não me pergunta o que tinha nesse café, não. Eu só sabia que a gente era obrigado a tomar esse café. Tinha um gosto de café? Tinha um gosto de algo mais de café? Não, o gosto era só de café. Agora, não sei se tinha alguma coisa, não. O time corria. E isso todos nós éramos obrigados a tomar. E, inclusive, teve uma vez nós fomos jogar contra o Cruzeiro, com Disseu Lopes, Piazza, Zé Carlos, Joãozinho, um amistoso. Você deve lembrar desse jogo. E eu estava até contundido nessa época. E para esse jogo, o Juquita me concentrou o time todo, lá em Fabriciano, e me levou no vestiário na sexta-feira à noite, me levou no vestiário social, todo de madeira, um vestiário antigo, e chegou lá, me mandou colocar o pé em cima de uma cadeira, apoiei, fiquei com a perna esticada, e ele veio pingando umas velas pretas, acendeu a vela, veio pingando no meu joelho. Mandou ficar calado, não gemer nem nada, aguentar o calor. E depois colocou uma bola preta encostada na parede, mandou dar 3 chutes, sem gemer também, não pode gemer não. Aí, também não perguntei explicação, ele mandava. Chutei lá, isso foi na sexta-feira, no domingo eu joguei, e eu achava que não jogaria. Agora, se foi aquilo. Se foi aqui, se não foi, não vou saber, porque já morreu, não tem nem como. Então, o folclore que o Juquita era macumbeira é real. Eu já havia enfrentado o Juquita desde o profissionalismo. Você jogou contra. E teve uma vez em Araxá, que nós fomos, ele era treinador do Araxá, nós chegamos no vestiário, ninguém aguentou trocar a roupa dentro do vestiário. Um cheiro esquisito que estava lá, forte demais da conta. Aí nós tivemos que trocar a roupa do lado de fora do vestiário. Lá dentro ninguém conseguiu. E dos treinadores amadores dos quais você trabalhou no Vale do Aço, teve algum de mania? Tinha mais de mania, mais... Não. Tanto que eu nem o Tom Lana, que era um pouco mais introspectivo? Não, o Tom Lana, ele dos treinadores que eu tive, foi o único que não jogou futebol. O Percy jogou muito, o Edson Moraes jogou muito, o Luciano, o Preca, né? Cada um com seu brilhantismo no futebol, foram dinâmicos. O Tom Lana nunca jogou bola, mas o Tom Lana, ele era uma pessoa que chamava você para conversar, falava baixinho, falava tranquilo. É até difícil que para ser treinador você tem que falar mais alto, muita gente conversando. Ele conseguia falar baixinho, conseguia fazer você entender o que ele queria e conseguia fazer grandes times. Mania, não lembro de treinadores com mania. Você deu sorte. Eu dei sorte. No futebol amador de Timóteo, qual foi o jogo da sua carreira em Timóteo?
Aquele que é o jogo que você não esquece. Olha, nós tivemos uma partida de Florestino e Palmeiras no campo do Acesita, e o Palmeiras tinha um grande time na época, foi na decisão. Palmeiras, Fernandão, Tidinho, Lingueta, João Bolinha, tinha o melhor time. Comandado pelo Geraldo Bassotto. Pelo Bassotto, exatamente. Aí fomos jogar contra eles no campo do Acesita. Nós empatamos o jogo de 0-0, fomos para a prorrogação. Faltando uns 2 minutos para acabar o jogo, o Palmeiras fez um gol. Ganhou, foi campeão, nós fomos vice. O Tidinho fez gol? Não, o gol me parece que foi do Fernandão. Fernandão. E aí perdemos o jogo, mas foi um jogo assim que não tem como esquecer, porque é um jogo lá e cá, e que a gente só teve certeza que o Palmeiras ganhou na hora que o juiz terminou o final, apitou, acabou. Aí nós tivemos certeza que o Palmeiras foi campeão. Mas até então, o jogo ficou em aberto os 120 minutos. Foi esse o jogo da... Esse lá, o jogo que eu guardo, mesmo porque nesse jogo eu corri muito, eu joguei muito, mas não consegui fazer o gol. Aí saí com a decepção de ter perdido o campeonato, mas saí feliz porque o nosso time jogou muito futebol. Para enfrentar o Palmeiras naquela época e levar para a prorrogação, tinha que ser um grande time. Nós conseguimos isso no Florestino. E, na verdade, foi um feito, né? É um feito. E foi o jogo que eu lembro e que me deu saudade. Porque a gente nunca lembra de jogo que você joga mal, que você perde o pênalti. E nesse jogo, não. Nesse jogo, mesmo ter perdido o título, você... Mesmo tendo perdido o título. Foi um jogo para não ser esquecido. Grandes amigos que você preservou do futebol? Muitos? Ah, demais. Amigos... É isso que o futebol te trouxe? Nossa, o que de melhor me trouxe é a amizade. E até hoje. Eu tenho amigos, eu cito para você, assim, estamos toda semana junto. É o Totti, o Mancha, o Gustavo, eles estão em algum lugar, em algum barzinho, o celular toca. Edinho, estamos aqui, aí eu estou indo. E o espírito deles é o mesmo daqueles de 10, 20, 15, 30 anos atrás. Esse não perde, nada, não perde. Isso é que é importante. Está numa seresta, me liga, a seresta aqui está boa. Opa, estou indo. Pego o carro e estou indo. Então, agora, são amigos, Valdeci, que a gente tem que preservar, porque há quantos anos a gente convive com essas pessoas e é difícil você conviver tanto tempo com essas pessoas e não enxergar ato de falsidade neles. E eu não enxergo. Meus amigos são meus amigos mesmo. Se você estiver para baixo, eles dão um jeito de te jogar para cima e estão do lado da gente. Eu também estou do lado deles, mas são centenas. Eu citei aqui pouco, mas são centenas. Se eu for falar o nome de um por um, a gente esquece, né? Acaba cometendo até injustiça. Mas o que eu mais agradeço ao futebol é exatamente isso, os amigos que eu fiz no futebol, que vai me ajudar da agora para frente. Porque a gente vai chegando um ponto, né? O papo de bola é o que salva. O papo de bola é o que salva. Isso é o que ficou Se tivesse que deixar uma mensagem final da vida futebolística, da carreira, que continua, do Edinho, né, que me seria no futebol, qual que é a mensagem que você deixaria? A mensagem, Valdeci, é que valeu a pena, que foi muito bom, que se não fosse o futebol, eu acho que teria sido uma vida até meio no vazio. Valeu a pena. E eu, infelizmente, até falo assim, essa garotada de hoje, por mais que eles joguem bola, dificilmente vai ser igual no passado. Dificilmente vai ter uma amizade igual o pessoal do passado, porque hoje tem muitas opções de vida, antigamente nenhuma, então a gente tinha que apostar tudo no mundo do futebol. Tudo era ali. A gente sabia que o lazer da gente era futebol, era as peladinhas, era os treinos, era o jogo e as resenhas após o jogo, né? Então, a minha mensagem é que valeu a pena, que foi muito bom e que se houver mais 10 gerações e eu estiver aqui, 10 vezes eu vou jogar futebol. Foi isso. E o futebol agradece. E eu te agradeço pela presença no Histórias da Bola. Valeu pelas suas histórias, Edinho. E acho que a vida continua e há de ser longa. Com certeza. Eu também agradeço, Valdeci, por esse espaço que você cede sempre, né,
a história do futebol do passado, porque se não for isso, cai no esquecimento. Eu acho que isso, um futebol, um esporte maravilhoso igual o futebol no Vale do Aço, não deve ser passado despercebido. Essas histórias devem continuar. E aqui a gente vai sempre passar limpo a história, os personagens do futebol do Vale do Aço. É por isso que a gente fez e faz, junto com você, telespectador, o Histórias da Bola, que hoje recebeu o Edinho, o Edson Azevedo Júnior, que construiu uma bela carreira desde a categoria de base da UZIPA, passando pelo Valério, a Ceari, UZIPA, Florestino, jogou no Valatran também, Coronel Fabriciano, no Social, nas seleções amadoras de todo o Vale do Aço, que nos trouxe uma bela história, belas passagens aqui, que com certeza lhes brindou com esses momentos interessantes junto conosco aqui. A você, telespectador, muito obrigado uma vez mais pela companhia. A gente volta no próximo programa, mais um Histórias da Bola com outro personagem do desporto do Vale do Aço. Até a próxima e obrigado pela companhia.